E aí, tudo pronto? Então, hoje, vamos começar a nossa segunda aula. Como eu falei na aula anterior, mostrei para vocês, falei da importância de a gente dominar os nossos códigos linguísticos para a gente poder se comunicar pela escrita. Então, a partir do momento que eu domino como é escrita determinada palavra na minha língua, o que vai acontecer? Facilita o processo de comunicação. Então, isso é importante para que a gente possa se comunicar, correto? Então, hoje, a gente vai querer apresentar para vocês a primeira, como eu falei para vocês, né, a definição de ortografia vem da palavra orto, que é de origem grega, que quer dizer ortos, correto, mas grafia do grego grafém, que quer dizer escrever. Então, ortografia é o emprego correto das letras, correto? Então, devido a isso, é muito importante nós conhecermos as palavras, como elas são escritas corretamente na nossa língua, para evitar problemas, para evitar confusões. Então, vamos lá. O que é a ortografia? Ela é a parte da gramática que ensina a escrever corretamente as palavras de uma língua. Ela define o conjunto de letras e sinais e a forma como deve ser usada, a pontuação e o uso de letra maiúscula. Então, essa parte todinha é competência da ortografia. Só que quando a gente fala, eu falei para vocês que a gente usa fonemas, correto? Então, cada fonema ele tem a função de diferenciar uma palavra da outra. Em muitas palavras, o fonema corresponde a uma letra. Então, por exemplo, se eu colocar a palavra mesa, aí eu tenho quatro letras e quatro fonemas. No entanto, é importante lembrar que o fonema tem representação sonora, que é a fala, que é o som que a gente emite. Enquanto a letra é a gráfica, é o que a gente escreve no papel, é o que a gente usa. Então, ficar atento a essa separação de fonema versus letra. Os fonemas, eles são divididos na nossa língua portuguesa em três tipos: as vogais, as semivogais e as consoantes. Isso faz uma diferença muito grande na escrita. Por quê? Porque dependendo dessa colocação, eu vou ter pronúncias mais fortes, mais tônicas e mais átonas. Por isso que é importante esse domínio. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse critério de a gente analisar, de a gente ler, de a gente compreender a nossa língua. Porque se nós não tivermos essa noção, fica mais complicado para a gente poder entender, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? Dentro da ortografia, o uso do E e do I, e do O e do U. Essas vogais e semivogais, elas são muito importantes dentro da nossa língua, porque a gente tem o que a gente chama de palavras parônimas, e temos palavras homônimas. O que é isso, Patrícia? As parônimas, ela é aquela que eu digo assim: cumprimento com U e comprimento com O. Se for com U, cumprimento do verbo cumprimentar, saudar. Se for com O, comprimento de tamanho. Então, vejam aí que o uso ou do O ou do U muda totalmente o significado dessas palavras, tá certo? Então, nesse caso, são as palavras parônimas, que elas são parecidas ou na escrita, ou na pronúncia, ou tanto na escrita quanto na pronúncia. São parecidas, mas não são iguais. Já homônimas, elas vão ter alguma coisa igual. Ou a escrita é igual, ou a pronúncia é igual, ou o significado é igual, certo? No caso da parônima, o significado é diferente. E no caso da homônima, também. Tem que ter alguma coisa igual referente à escrita ou à fala, certo, gente? Então, vamos lá. Parônimas são parecidas na escrita, são parecidas na pronúncia, mas diferente no significado. Homônima, homo, igual. É um prefixo que quer dizer homo, igual.
Parônima, parecida. Homônima, igual. Então, homônima, nomes iguais. E alguma coisa, ou na escrita, ou na pronúncia, tá certo? O significado também é diferente. Eu tinha falado que não, perdão, a confusão. Então, vamos lá. Como a gente falou, todo aprendizado ele ocorre quando as pessoas são capazes de reconhecer que em nosso sistema de escrita, cada letra, que é chamada de grafema, representa um som que é o fonema. Tá? Como eu falei para vocês. A palavra mesa, cada letra representa um som, mas nem sempre isso acontece, tá certo? Mas vamos hoje falar do E e do I agora. Então, na língua falada, a distinção entre essas vogais átonas, que é o E e o I, eles podem ser, às vezes, meio confuso para a gente poder entender. Então, muitas vezes, ela não é nítida. Então, a gente tem que entender quando é que eu vou usar. Então, tem algumas regras que eu quero colocar para vocês. Uma delas são essas. Em sílabas finais do verbo terminar em o A e o A, como, por exemplo, magoar e continuar, eu vou usar o E. Então, eu vou falar magoe, magoes, continue, continues, e não o I. Porque muitas vezes a gente fala magoe, continue, mas, preste bem atenção, isso é na pronúncia, isso não é na escrita. Então, por isso que a gente tem que saber separar fonema da fala e grafema da escrita. Então, nesse caso, mesmo que eu possa dizer magoe, tem um sonzinho de I, ele é escrito com E. Então, essa é a primeira regra. Então, todos os verbos terminados com o A e o A, magoe, magoes, continue, continues, certo? Segunda regra, em palavras formadas com prefixo ante. Ante com E é antes, anterior. Cuidado com ante com I, que o ante com I significa contrário. Olha que eu tenho o ante com E, que é o ante, e o anti com I, que é o contrário. Nesse caso aqui, ele é prefixo. Ele é ante, antebraço, antecipar, antebraço, antes do braço, antecipar, antes de acontecer. Então, nesse caso, eu tenho o prefixo ante. Então, nesse caso, eu uso E e não I. Outros vocábulos, como cadeado, confete, disenteria, empecilho, irrequieto, mexerico, orquídea, etc. Então, muito cuidado. Nesse caso, iremos usar E e não I. Já o I, como é que eu vou usar o I? Aí, vamos também nos acostumar com algumas regras. Vejam que a gente pode observar aqui a questão do verbo. O verbo é muito importante a gente analisar a terminação dele. Então, quando eu tiver verbo terminado em air, oer, o i, como cair, doer, influir, eu vou escrever a sua palavra derivada com i e não com e. Cair, cai. Doer, dói. Influir, influi. Mesmo que pareça assim que eu esteja falando ezinho, mas é com i. Vou dar até uma dica aqui para vocês. Preste muita atenção no radical. O que é o radical? É a parte principal da palavra. Então, vejam o radical. Se o radical é com i, a derivada vai ser com i. Tá certo? Então, vamos prestar muita atenção nisso, na questão do radical. Em palavras formadas com prefixo ante, que é contra, que é contrário. Lembra que eu falei ante com e, anterior. Ante com i, contrário. Então, anticristo, antitetânico, antiácido. Vejam que aqui está no sentido contrário. Então, nesse caso, eu vou usar o i e não o e, certo? Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Também podemos usar o i em alguns vocábulos, como aborígene, artimanha, chefiar, digladiar, penicilina, privilégio. Gente, eu ouço muita gente falar, isso é um privilégio. Gente, não existe privilégio, é
privilégio. Tome muito cuidado. Palavras derivadas com terminação iano ou iana. Açoriano, machadiano, wagneriano. Vejam que aí é como se fosse um adjetivo pátrio. O que é o adjetivo pátrio? É um adjetivo que indica, geralmente, a origem pátria de um determinado ser. No caso, açoriano é de Açores. Machadiano não é pátrio, mas me remete a Machado. No caso, machadiano, a gente estaria se referindo aqui a Machado de Assis, que é um grande escritor da literatura brasileira. Wagneriano também há um outro autor chamado Wagner. Então, preste bem atenção que ele dá essa noção, tá? Que ele vem derivar de um substantivo próprio, tá certo? Então, muito cuidado com essas colocações. Outros exemplos que a gente pode analisar aqui. Grafados com E. Área, superfície. Deferir, conceder. Descrição, o ato de escrever. Emergir, vir à tona. Emigrar, sair do país de origem. Eminente, de condição elevada. Delação, de denúncia. Então, vejam aí o significado que diz em relação o que a palavra com E vai me dizer. Já se eu mudo para o I, olha o que acontece. Muda também o significado. Se área com E é superfície, área com I é melodia. Se deferir com E é conceder, diferir é adiar. Descrição é o ato de escrever, descrição é o ato de ser discreto. Se emergir é vir à tona, emergir é o contrário, é mergulhar. Se emigrar é sair do país de origem, imigrar é entrar em outro país. Se eminente é uma condição elevada, iminente é algo que está prestes a ocorrer, a acontecer, que é inevitável, não tem como não acontecer. Se delação é denúncia, dilação é de adiamento. Então, a dilação do prazo. Então, eu estou adiando o prazo. Então, cuidado muito com E e com I. Por causa disso, o que a gente vai observar? Que dependendo da escrita, se for com E ou com I, vai mudar o significado. Aí nós temos o que eu falei para vocês, palavras parônimas. Elas são parecidas na escrita, parecidas na pronúncia, entretanto, todavia, contudo, diferente no significado. Tá certo? Então, vamos ver agora o emprego do ou e do u. Então, a oposição ou e u é responsável pela diferença de significado também de algumas palavras, como a gente viu lá no e no i. Então, vamos ver algumas regras do uso do o. Em verbos em OA, exemplo, abençoo, abençoar, sou, soar. Gente, sou é de fazer zoada, soar. O sino soa na igreja, não é de suar aqui, do sovaco, não. Por favor. Mágoas, magoamos. Então, essas ambas conjugações vêm do verbo magoar. Vou, de voar. Então, vejam aí que esses verbos, se terminou em OA, eu vou escrever com O, tá certo? Em palavras derivadas que mantêm o O da primitiva. Exemplo, feijão, tom, toada, soar, boteco, mosquito, que vem de mosca, sentimento, que vem de sorte. Então, vejam que aí a gente vai manter esse O da palavra primitiva. Já o uso do U nas terminações ua, ula e ulo. Por exemplo, água, língua, cálculo, tentáculo. Para portuguesar também algumas palavras que vêm do W do inglês, a gente usa o U. Se a gente for ver a palavra sanduíche, ela é de origem inglesa. Suéter, whisky, Wilson. Então, essas palavras, elas vêm de uma outra língua,
no caso o inglês, quando elas entram, são aportuguesadas, que elas entram a fazer parte do nosso idioma, que elas são aportuguesadas, elas passam a ser escritas com U, certo? Então, do mesmo jeito que aconteceu com E e com I, acontece também com O e com U. Então, bora ver aqui uma diferença entre as palavras que são grafadas com O e com U. E o significado que elas adquirem. Assodar, a pressa. Assudar, represa água e açude, tá certo? Então, assodar é de apressar. Assudar, de represar a água. Assoar, limpar o nariz. Assoar, vaiar. Até eu acho que vocês nunca devem ter ouvido essa palavra, assoar, no sentido de vaiar. Eu também costumo usar muito no sentido só de limpar o nariz. Mas quando é nesse sentido, é com O. Se for no sentido de vaiar, com U. Aquilo que eu falei lá do comprimento e do cumprimento. Então, comprimento, extensão. Cumprimento, saudação. Costear, navegar pela costa. Custear, pagar os custos. Sortir, abastecer e variar. Surtir, ter como consequência. Então, vocês observem que também temos o caso de parônimos. Se for com O, ela tem o significado. Se for com U, tem outro. São parônimas por quê? Porque elas são parecidas na pronúncia, são parecidas na escrita, mas têm significado diferente. Correto? Então, a gente vai parar essa segunda aula por hoje e vamos deixar para a próxima aula, para a nossa terceira aula, mais uma regra gramatical. O que eu quero que vocês prestem atenção? Gente, sempre analisando o que eu escrevo, eu uso grafema. O que eu falo, eu pronuncio, eu entono, eu uso sons, chamo fonemas. Tá certo? Então, queridos, mais uma vez, vou esperar vocês na terceira aula. Não esqueçam, hein? Terceira aula. Um abraço para vocês.